Olá, turma! Vamos fazer uns exercícios utilizando o Tableau para tentar chegar a uma consequência lógica, tentar provar se eu consigo concluir uma consequência, né, concluir algo a partir de um conjunto de informações que nós temos. Tá? Aí para isso nós vamos utilizar interpretação e o Tableau, que foram dois assuntos que nós vimos há pouco. Então, vamos imaginar que nós temos essas informações, essas afirmações, né, que são as nossas premissas. Então eu tenho que Guga é determinado, Guga é inteligente. Se Guga é determinado e atleta, ele não é um perdedor. Guga é um atleta se é um amante do tênis. E Guga é amante do tênis se é inteligente. Então, são 5 afirmações diferentes. Então eu tenho 5 premissas. E eu quero tentar mostrar se eu consigo concluir isso a partir dessas 5 premissas. Que Guga não é um perdedor. Então, o meu grande argumento é: se Guga é determinado e Guga é inteligente, e se Guga é determinado e atleta, ele não é perdedor. Guga é um atleta se é um amante do tênis, e Guga é amante do tênis se é inteligente, então o Guga não é perdedor. É um grande argumento. Essas 5 premissas, todas com um e a conclusão seria essa daqui. E tentar demonstrar se esse argumento é verdadeiro ou falso. Tá? Então, essa é a ideia. Para isso, eu preciso gerar uma interpretação que transforme essas afirmações em fórmulas da lógica. Nesse caso, nós poderíamos usar tanto a lógica de predicados quanto a lógica proposicional. Mas, como todas as afirmações se tratam do mesmo sujeito, do mesmo elemento do nosso conjunto, que é Guga, eu consigo perfeitamente, né, fazer essa análise utilizando a lógica proposicional. Se tivesse mais de um sujeito, ou se eu estivesse falando que existe uma pessoa, ou para todas as pessoas, aí eu precisaria da lógica de predicados. A lógica proposicional não conseguiria representar, né, adequadamente as minhas afirmações. Mas nada me impede de eu utilizar a lógica de predicados aqui também. Só que eu quero mostrar aqui como que eu utilizo com a lógica proposicional, e depois eu faço um outro exemplo mostrando com a lógica de predicados também, para ver que dá para utilizar nas duas, tanto o Tableau quanto a interpretação, né, para chegar a uma conclusão dessa. Certo? Então, primeiro, utilizando a lógica proposicional, né, nossa interpretação vai ser P, a proposição P vai ser Guga é determinado. A proposição Q vai ser Guga é inteligente. A proposição R vai ser Guga é atleta. Proposição P1 é Guga é um perdedor. E a proposição Q1 é Guga é amante do tênis, que são as informações, as propriedades, né? Em português a gente pode falar também que são os predicados que Guga tem, né, nessas 5 afirmações, nas 6, né? Então, ser determinado, ser inteligente, ser determinado está aqui, ser atleta está aqui, ser perdedor e ser amante do tênis. Então, todos os predicados estão aqui descritos. Aí, basta eu escrever as fórmulas agora que representam essas afirmações. Então, eu já tenho aqui, ó. Guga é determinado. É exatamente a proposição P. Guga é inteligente. É exatamente a proposição Q. Aí aqui nós temos, se Guga é determinado e atleta, então ele não é um perdedor. Então, determinado e atleta, P e R, então ele não é perdedor. Então, não P1. Aí depois, Guga é um atleta se é um amante de tênis. Aqui, em português, a gente inverteu
né, a ordem da sentença aqui, né? Porque normalmente a gente fala, se Guga é um amante do tênis, então Guga é um atleta. Mas aqui a gente inverteu, em português a gente pode fazer isso. Na lógica não dá para fazer, né, essa inversão. Mas aqui então vai ficar, ó, se ele é amante do tênis, então é Q1, se Q1, então ele é um atleta, R. Aí agora, a última, Guga é amante do tênis, se é inteligente. Então, se é inteligente, Q, então é amante do tênis. Amante do tênis, Q1. E o que eu quero tentar concluir é que Guga não é um perdedor. Então, não P1. É isso que eu quero concluir. Aí agora, como que a gente faz para demonstrar isso utilizando o Tableau? Nós vamos precisar primeiro escrever H. Então, como que a gente vai fazer? Vai ser todas essas 5 primeiras são nossas premissas. Então, vai ser, ó, vou precisar? Vai ser, ó, P, E, Q, E. A outra aqui, ó, P, I, R. Então, não P1. I. Preciso de um parêntese. Q1, então R. I, E. Q, então Q1. Então, se tudo isso, então não P1. É isso que eu estou tentando provar. Aí, para eu provar isso daqui, como é que eu faço? Eu vou começar a criar o meu Tableau. Eu começo por não H. Certo? Eu vou criar o Tableau do não H para tentar provar isso daqui. Então vai ser, ó, negação de P, I, Q, I, P, I, R, se então não P1, I, Q1, se então R, I, Q, se então Q1, se então não P1. Então, essa daqui é o nosso não H, que a gente quer provar. Agora a gente precisa desenvolver esse Tableau. Então, vamos olhar aqui as nossas regras de inferência do Tableau semântico para a gente desenvolver esse Tableau. Então, primeiro, nós temos aqui a negação de um grande cientão. Então, negação de cientão. Negação de cientão. Vai ser o antecedente e a negação do consequente, um em cada linha. Então, o antecedente, então P, I, Q, I, P e R, então não P1, I, Q1, então R, E, Q, então Q1. E a negação do consequente. Então vai ser não P1. Isso tudo pela linha 1 e regra 8. E regra 8. Linha 1 e regra 8. Beleza. Aí agora eu posso... Sim, como esse daqui é mais simples, eu já vou fazer ele. Uma dupla negação.
Então, ó, vai ficar P1, que é pelo 3 e regra 5. Tá? Já fica o P1 ali bonitinho. Beleza. Aí agora nós temos todos esses daqui. Certo? Que é tudo um grande E. Isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Então, nós vamos utilizar a regra 1 em todos aqui. Eu posso aplicar de 1 em 1, ou eu posso aplicar tudo de uma vez aqui. Né? Já vamos acelerar o nosso processo. Então, vão ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser... Eu vou botar aqui centralizado, porque a gente pode... Eu deveria ter começado a botar centralizado aqui. Vou fazer, ó. Só botar aqui, ó. Vai ficar não P1 e aqui P1. Só para se a gente bifurcar, ficar mais bonitinho. Nos outros exercícios eu não fiz e ficou tudo torto. Então, aqui vai ser tudo pela regra 2, linha 2 e regra 1. Vai ser tudo isso, ó, pela linha 2 e regra 1. 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 Então vai ser, ó, P, Q, aí depois P e R, então P1, vai ser se Q1, então R, e Q, então Q1. Beleza? É o que nós temos até agora. Aí agora, isso daqui ficou estranho. Então é P, isso daqui é um E. Então, nós temos 3, né, proposições, né, isoladas, e temos 3 se então. Ó, o se então, cadê se então, se então? Aqui, regra 3. Então, eu vou bifurcar. Então, qualquer um dos 3 eu vou bifurcar. Certo? Então, vamos bifurcar primeiro esse daqui, ó. Esse. Então, que vai pela linha 9 e regra 3. Regra 3. Isso dá o quê? Ó, a negação do antecedente. Então, ó. Então, é não que e o consequente. Q1. Só que, ó, temos não que com que. Esse lado está fechado. Esse lado. O outro ainda está aberto. Então, o outro ainda segue. Então, aí vamos agora para a linha 11. Para a linha 11, nós podemos fazer dessa daqui, ó. Usar a linha 8 e a regra 3 também. Que aí, ó, a linha 8 e a regra 3, que é a mesma, vai ser negação do antecedente, não Q1 e o consequente, R. Aí temos, ó, não Q1 com Q1. Daqui está fechado. Sobrou essa linha aqui, né? Esse ramo, o ramo da direita. Então, vamos fazer o quê? Eu vou precisar de mais uma folha. Eu pensei que ia caber tudo numa folha só, não coube. Então, ó, sobrou a linha 7, certo? Que a gente ainda não operou. Então, que é um se então. Então, vai ser linha 7 e regra 3 de novo. Então, isso vai ser a linha 12. Vai ser a partir da linha 7 e regra 3.
que vai ser a negação, que é a negação do antecedente e o consequente. Então, vai virar negação do antecedente, então é não P e R, e o consequente, que é P1. Certo? São esses dois que nós temos. Nenhum dos dois fecha ainda. Tá? Eu tenho P1 e P1 que não fecha. Então tá. E agora? O que eu faço? Agora o que eu faço? Eu vou ter que separar esse daqui, ó, certo? Aí eu tenho uma negação de um E. Negação de um E, vamos ver aqui. Negação de um E. Negação de um E, regra 6. Então vai dar, na linha 13, vai ser linha 12 e regra 6. Negação de um E. Eu vou dividir aqui, ó. Vai dar negação não P e não R. Aí voltando, enxergando esse daqui, ó. Esse cara veio daqui, ó, né? Então tem um R aqui, então, ó. Não R com R aqui fechado. Não P com P. Não P com P. Tá fechado. Aí faltou o P1. Ah, tá. Eu escrevi um negócio errado. Por isso que não estava encaixando aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Quando eu transferi para cá, era P... Cadê? P, Q, P e R, então não P1. Que era não P1. Aí, quando eu apliquei a regra 7, a regra 3 na linha 7, era regra 3... negação do antecedente, que é o P e R, e o consequente, que aí dava não P1. Beleza, porque aí agora o não P1 com P1 tá fechado. Isso que estava faltando. Se ele tá fechado, significa se o tablô associado ao não H é todo fechado, então o H é tautologia. Então, dessa forma, eu consigo provar essa tautologia. E essa tautologia é exatamente quando a gente atribui essa interpretação, ela tem esse significado. Então eu consegui provar isso através da lógica. Certo? Só criando a fórmula associada a esse significado. Beleza? Isso nós fizemos a partir da lógica proposicional, usando o alfabeto, conjunto de fórmulas e conjunto de regras de dedução da lógica proposicional. A gente pode fazer o mesmo na lógica de predicados. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Então vamos tentar agora provar algo a partir, sim, utilizando a lógica de predicados. Tá? Então, nós vamos tentar, né, fazer a consequência lógica a partir dessa premissa, vendo se a gente consegue concluir essa conclusão aqui. Qual é a premissa?
todo aluno de ciência da computação é mais inteligente que algum aluno de engenharia. E ver se, a partir dessa premissa, a gente pode concluir que não existe aluno de engenharia que é mais inteligente que todos os alunos de ciência da computação. Essas afirmações a gente não consegue representar na lógica proposicional, porque ele tem todo aluno, existe aluno, todos os alunos, algum aluno. E para representar isso adequadamente, a gente precisa de quantificadores. E os quantificadores só existem na lógica de predicados, a partir da lógica de predicados. Né? Então a lógica proposicional não tem como representar isso. Por isso que a gente não vai utilizar lógica proposicional aqui. Mas antes a gente tem que traduzir essas afirmações como fórmulas. Ao traduzir essas afirmações como fórmulas, a gente precisa de uma interpretação. Então, vamos ver. Primeiro, a nossa interpretação, o domínio de interpretação dela vai ser esse conjunto U, que é o conjunto de todos os M, onde M é aluno de alguma universidade. Tá? Então, os elementos do meu conjunto são alunos, né, de universidade. Aí eu tenho a interpretação do predicado P de X. P de X vai ser verdade se o X interpretado for um aluno de ciência da computação. Então, X já é um aluno da universidade, mas ele pode ser um aluno de ciência da computação, se P de X for verdade. Se Q de X for verdade, o X interpretado é aluno de engenharia, tá? Que são os dois predicados que nós estamos afirmando aqui nessas afirmações. E o terceiro é o R de XY. A interpretação do R de XY vai ser verdade se o X interpretado é mais inteligente que o Y interpretado. Tanto o X quanto o Y são alunos de alguma universidade. Então, o predicado R vai me dizer se o primeiro que eu colocar no predicado é mais inteligente do que o segundo que eu colocar no predicado. Tá? Então eu tenho que usar esses predicados para representar essas duas afirmações como fórmulas na lógica de predicados. Aqui, todo aluno de ciência da computação é mais inteligente que algum aluno de engenharia. Como que a gente pode escrever? Isso daqui, ó. Para todo X. Então, para todo X é todo aluno, né? Aluno de universidade. Se P de X, se esse aluno é aluno de ciência da computação, então, para todo X, se esse aluno for aluno de ciência da computação, então ele é mais inteligente que algum aluno de engenharia. Então, vai existir um Y, existe um Y, tal que Q de Y, então, vai existir um aluno que é aluno de engenharia e o X, que é o aluno de computação, vai ser mais inteligente que o Y, né? R de XY. Beleza? Então, essa daqui é a primeira afirmação. E a segunda afirmação é: não existe aluno de engenharia que é mais inteligente que todos os alunos de ciência da computação. Então, não existe, aí abre parêntese, Q de Y, não existe um aluno, né, que é aluno de engenharia, e este aluno, né, e para todo aluno de computação, para todo aluno, se P de X, se esse aluno for aluno de computação, então R de YX. Então, o aluno que é o Y, que era o aluno de engenharia, é mais inteligente do que o aluno de computação. Então, é isso que a gente está escrevendo a partir dessa fórmula. E o que a gente está querendo provar? Com essa premissa, a gente chega nessa conclusão. Então, a gente está querendo provar que para todo X, P de X, então, existe Y, Q de Y e R de XY
Aí falta fecha esse. Então, não existe y q de y e para todo x p de x, então r de yx. Aí, 1, 2, 3. É isso que a gente está tentando provar. Esse sim, então. Para a gente conseguir demonstrar se isso é verdade ou não é verdade, a gente precisa usar o Tableau. Então, para usar o Tableau, primeira coisa, eu escrever a fórmula a partir do não H. Então, eu tenho que negar esse cara aqui. Então, vai ser não, abre parêntese, de tudo isso. Então, vamos escrever aqui, ó. Para todo x, p de x, então, existe y, q de y e r de xy. Então, não existe y, q de y e para todo x, p de x, então r de y x. 1, 2, 3, 4 agora. Beleza, é isso que eu tenho que provar. Aí agora, o que eu tenho? A negação de um se então. Então, a gente começa. Negação de se então, regra 8. Então, vai ser pela 1 e regra 8. 1 e regra 8. Então, vai ser o antecedente. Então, é para todo x, p de x, então, existe y, q de y e r de x, y. E a negação do consequente. A negação do consequente. Então, é não existe y, q de y e para todo x, p de x, então r de y, x. Beleza. Novamente, tem uma dupla negação aqui. Vamos fazer logo ela, que ela é rapidinha. Então, dupla negação é 3, linha 3 e regra 5. Então, vai ficar, existe y, q de y e para todo x, p de x, então r, y, x. Beleza. Aí a gente tem que lembrar algumas dicas que a gente teve anteriormente na disciplina. Quando nós temos a opção de utilizar a regra 12 ou a regra 13, que é o nosso caso, ó, a regra 12 é aplicado num existe e a regra 13 é aplicada num para todo. São as duas opções que eu tenho. Uma pode me transforma a minha variável num termo, que aí esse termo é um termo novo. Ou uma variável num termo onde o termo é qualquer. É preferível que a gente faça primeiro todo mundo que vai gerar em termo novo, para depois gerar os que geram um termo qualquer. Porque aí se eu precisar que esse termo seja o mesmo do anterior,
ao fazer esse por último, eu consigo. Se eu fizer esse por último, eu não consigo. Tá? Então, vamos primeiro resolver os existe. Então, aqui, vamos resolver primeiro esse cara aqui, que é linha 4 e regra 12. Regra 12. Então, vai ser... Ó, esse existe, ele tá com o escopo todo aqui, ó. Por isso que a gente estava fazendo. Então, ele tá no Y. Então, vai ser, ó, Q de A e para todo X, P de X, se então R de AX. Certo? Então, temos o nosso carinha aqui. E agora eu só tenho um E. Então, eu posso separar esse E aqui, ó. Então, um E é regra 1. Então, linha 5 e regra 1. Então, fica Q de A e para todo X, P de X, então, R de AX. Aqui eu botei um parêntese a mais, né? Porque eu tinha sumido com aquele dali. Mas tudo bem. Que é, novamente, linha 5 e regra 1. Ótimo. Então agora eu tenho, ó, eu já resolvi esse existe. Eu tenho esse para todo e tenho esse para todo. Então, eu só tenho para todo agora para resolver. Então, tanto faz. Eu vou fazer esse primeiro. Porque, ó, se eu fizer esse para todo e sobrar um existe, eu ainda consigo fazer esse existe antes desse para todo. Que aí é vantagem para mim. Então, vamos fazer aquele ali, que é linha 2 e regra 13. E regra 13. Então, ó, no lugar... Tá, ó, vai ser P. Ó, como aqui era Q de A, e eu não quero... E eu quero que esse cara é P, então eu quero que ele seja... Não me importa que ele seja igual, então não preciso que ele seja A. Então ele pode ser P de B. P de B, se então existe Y, Q de Y e R de XY. Não, de X, de BY, né? De BY. Fechou aqui, fechou aqui. Beleza. Então, tenho esse cara aqui, que é um cientão. Então, cientão aqui, regra 3. Então, 9 vai ser a partir de 8 e regra 3. Então, vai ser P de B e na direita existe Y Q de Y e R de BY. Faltou um aqui. Beleza. Então, ó, P de B não tem nenhum P antes aqui ainda. Então, eu não consigo fechar esse ramo ainda. Esse daqui, vamos tentar desenvolver esse ramo para ver no que a gente chega. Ah, tá, não. A gente consegue fazer o seguinte. Tá, eu vou precisar de uma outra folha. Cadê outra folha?
Então, outra folha. Então, ó. Vamos ver quem. Ó. Nós temos... Ó, a linha 1 já foi. A linha 2 já foi. A linha 3 já foi. A linha 4 já foi. A linha 5 já foi. Então, falta as linhas 6, 7, 8 e 9. Ah, 6 já tá sempre. Então, 7, 8 e 9. Não, 8 também já foi. Então, 7 e 9 é o que a gente tem para manipular. Então, 7 e 9. Então, temos um para todo e um existe. Então, o ideal é que o existe seja feito primeiro. Então, tá. Então, vamos fazer o existe. Detalhe, o existe só... Tá, esse existe só está valendo para o lado direito desse ramo. Do lado esquerdo, ele não está aqui. Então, ele só funciona para o lado de cá. Então, eu vou fazer nessa linha aqui ainda. Vai que ainda sobrou espaço aqui. Então, linha 10. Então, nesse existe, vai ser linha 9 e regra 12. Então, esse cara vai ser Q. O Y tem que ser um Y novo. Então, Q de C, E, R, B, C. Tá? E temos um E. Então, vou fazer a linha 11 aqui. Ah, tem. Tem que ser 11 e 12. Tem que ser duas linhas. Então, em uma linha vai ficar Q de C e na outra linha R de B, C. Que foi pela linha 10 e regra 1. Linha 10 e regra 1. Tá, então vamos ver. A gente consegue colocar algum, ó. Q, um Q de A com Q de C não fecha. R de BC não tem nenhum R antes, então não fecha. E temos a regra 7, a linha 7, que a gente ainda não fez. Tá? Então vamos fazer. Aí vai ser a linha 13. Que ela pode valer para as duas linhas. Aqui, só para eu manter aqui simbolizado que esse lado ainda não está fechado, eu posso repetir esse cara aqui para mostrar que ele ainda não está fechado, esse ramo. Então, a linha 13. A linha 13, eu vou aplicar... Vai ser a linha 7 e regra do para todo, regra 13. E ela, como a linha 7, ela vem de antes de bifurcar, ela vale para os dois lados. Então, tudo bem. Então, do lado esquerdo, eu vou ter esse P de X, R de AX. E esse daqui é um para todo. Então, eu posso fazer como? Eu posso escolher qual vai ser o valor dele. Então, eu posso colocar que ele é, ó, o P, eu posso colocar que ele é B para ele fechar com esse aqui, ó. Então pode ser, ó, P de B, se então R de A, B. Do lado esquerdo. E do lado direito, a mesma coisa. Ó. P de B, se então R de A, B. Certo? Aí agora a gente segue, ó. Linha 14, temos se então. Então, como com se então, a gente pode fazer regra 3. Vamos fazer aqui, ó. Vai ser linha 13 e regra 3. Que aí é
negação do antecedente, não P de B e consequente R de AB. Aqui é a mesma coisa. Não P de B, R de AB. Aí o que nós temos aqui, ó? Do lado esquerdo, nós temos não P de B com um P de B. Então, esse lado aqui está fechado. Esse daqui, ó, R de AB. Não tem nem nada com R aqui para fechar. Aí na direita, eu tenho não P de B. Não P de B, do lado direito, não tem ninguém. E tenho R de AB. Só que aqui eu tenho R de BC. Eu não consigo fechar. Então, eu não consigo provar que esse cara é uma tautologia. Então, aí, o máximo que a gente pode chegar é explorar todos os tableaus possíveis, ver essas combinações de quem a gente coloca primeiro, quem a gente coloca por último, para confirmar que H não é uma tautologia. É o máximo que a gente consegue chegar, que esse H não é uma tautologia. Tá? Que é bem seguro a gente conseguir concluir isso a partir do que a gente fez, porque a gente seguiu todas as regrinhas de colocar esses exists para ser resolvidos primeiro, para tentar não gerar esses problemas de uma fórmula conseguir ser fechada e a gente não fechar. O máximo que pode acontecer é a gente ter escolhido a variável errada aqui na hora dos para todos. Eu escolhi para fechar esse B, mas se eu tivesse escolhido outro, eu poderia ter fechado do outro lado e não desse. Mas eu ia fechar esse e não ia fechar esse. Tá? Então, provavelmente, esse cara não é uma tautologia. Beleza? Por enquanto é isso, pessoal. Até mais.